Estamos de volta aqui no quadro Dicas Premium, hoje falando sobre o tema oratória, com o meu entrevistado, o Sr. Fernando Basoli. Sr. Fernando, tem muitas pessoas que têm aquele problema, hora fala rápido, hora fala devagar. Qual é o jeito certo de falar? Quando eu devo falar rápido, quando eu devo falar pausadamente? Olha, falar rápido é contraindicado. É contraindicado? Porque a pessoa não vai conseguir convencer os seus ouvintes. Uhum. Porque ela está abordando um certo tema, certo assunto, e deve expor esse tema de maneira bastante compreensível. Então, falar sempre no mesmo tom. De uma forma constante? De uma forma constante, desde o início da sua exposição até o final, sempre tomando cuidado para que ela faça uma pequena introdução, depois o desenvolvimento do tema e depois de alguns minutos o fecho, né, que o povo chama de fecho de ouro, né? Ok. O fecho de ouro, que não existe, é apenas um pequeno resumo de tudo aquilo que ele fez, mas num tom bastante compreensível. Né? Sr. Fernando, pronunciar as palavras com clareza é importante? Por exemplo, tem pessoas que falam mesmo assim. Não, mesmo assim. Isso se chama tartareio. Como que isso funciona? funciona? Boa tarde, boa noite. Certo. Né? Mesmo assim, né? Isso nunca deve acontecer em oratória. A dicção deve ser plena. Nós devemos dizer todas as letras de todas as sílabas das palavras. Por isso é que, mesmo que nós estejamos numa roda de amigos, em que nós usamos a dicção íntima, porque é desprovida de recursos, né? Nós devemos falar com clareza, devemos falar de maneira certa, para que nós nos habituamos a isso. Né? Legal. E como eu faço para defender um argumento quando as opiniões são contrárias a ele? Aí é difícil. Aí o orador precisa já estar, como diríamos, não é consumado, né? Um bom orador. Ele deve explorar as fraquezas humanas, porque você sabe que o homem tem uma personalidade ímpar. É só a dele, é como se fosse uma impressão digital. Mas quando ele se une a outras pessoas, a sua personalidade sofre mudanças. Certo. E ele se torna muito mais acessível. É um tipo de fraqueza que nós podemos usar. Mesmo que ele seja contrário à nossa opinião, nós devemos expor a nossa opinião. Certo. O orador deve falar sobre aquilo que ele pensa e ele deve estar concorde com aquilo que ele realmente pratica. Ok. Sempre ser autêntico. Então colocar aquilo de uma maneira clara, de uma maneira segura, e aí debater as ideias que podem ser diferentes. Sem dúvida, sempre também oferecendo aos ouvintes oportunidade de apartearem. Porque é uma oportunidade que ele tem para rebater a opinião daqueles que são contrários à sua própria opinião. Muito bom. Sr. Fernando, como eu posso fazer um bom uso das apresentações audiovisuais? Essa apresentação audiovisual, por exemplo, Data Show, veio complicar um pouco a postura do orador. Porque a oratória se compõe de postura, argumentação, e dicção e argumentação. Postura, dicção e argumentação. Fazem parte da postura, inclusive, os gestos. A dicção deve ser perfeita. E a argumentação foi alvo de uma pesquisa que ele fez. É a sua preparação imediata. Então, a pessoa precisa ser experimentada para usar esses recursos modernos. Certo. Por exemplo, nunca falar de costa para o plenário. Nunca, absolutamente nunca. Né? E muita gente, quando está usando o Data Show, o que faz? Dá as costas para o auditório. Fica olhando para o telão. Fica olhando para o telão e com aquele aparelhozinho que tem aquele... caneta laser. A caneta laser também ele se perde. Né? Eu vejo assim, quando a questão também é recurso audiovisual, eu vejo algumas apresentações que gosto cada um tem o seu. Porém, algumas pessoas exageram na formatação de slides, de texto, colocam fonte muito grande, colocam muito desenho,
cores cores que contrastam Berrantes. muito. Isso é ruim, porque chama atenção para as cores e não para o conteúdo. Sem né? dúvida, o slide deve ter um conteúdo o mais resumido possível. Muito bom. Sr. Fernando, o senhor falou como a gente inicia o nosso discurso, mas como a gente encerra? Qual seria a maneira correta de se encerrar um discurso? Sempre fazendo um pequeno resumo do que fez, do que falou de mais importante, para que essas palavras mais importantes fiquem bem gravadas na mente dos ouvintes. Muito bem. Sr. Fernando, o nosso tempo é curto, infelizmente, a nossa entrevista está uma delícia, né? Mas eu gostaria que o senhor passasse aí o seu contato, o seu site, o seu e-mail. Nós temos um site no qual se fala a respeito de oratória, que é oarauto.com.br. oarauto.com.br. O seu e-mail pessoal? O e-mail pessoal, Fernando Oratória, um O só, fernandooratória@uol.com.br ou basoli@oarauto.com.br. Telefone, tem algum que o senhor quer deixar? Telefone 33360622 ou 33037281. Meu celular, sempre à disposição, 9122-4807. Eu agradeço a sua presença aqui no quadro Dicas Premium. Infelizmente, como já disse, o nosso tempo é curto. Mas eu acho que foi muito esclarecedora. Eu acho que o conteúdo deu para elucidar muitas dúvidas que eventualmente os nossos telespectadores possam ter. Participe do nosso programa. Mande mensagens para o e-mail dicas@ipremium.com.br. Visite também o nosso site www.ipremium.com.br. Lá você encontra maiores informações sobre o nosso trabalho, inclusive sobre o tema de hoje, oratória. Na sequência, você assiste ao quadro Propaganda é a Alma do Negócio.